Numa altura em que a Assembleia da República se debruçava sobre iniciativas do Partido Social Democrata e do CDS de grande importância para a Madeira, determinantes na forma como poderemos reagir num momento particularmente delicado para a nossa sociedade e para a nossa economia, que, como se sabe, tem limitações estruturais constitucionalmente reconhecidas, relativamente às quais todo o quadro europeu tem sido também particularmente sensível, assistimos a diversas intervenções do PS Madeira, que procuravam lançar a suspeita e a desconfiança relativamente à forma como o Governo Regional tem atuado em matérias financeiras, à forma como tem gerido os financiamentos e utilizado importantes instrumentos financeiros no âmbito dos seus poderes autonómicos. Todos sabemos que não passa de um discurso partidário esgotado, mas que não deixa de impor uma reação firme, não só no sentido de evidenciar todas as falácias em que assenta ou a falta de honestidade dos seus pressupostos, como também no sentido de alertar para os perigos dessa estratégia cega nos desafios do futuro, na forma como pode comprometer os verdadeiros interesses da Madeira e dos madeirenses. É nestas circunstâncias que não podemos deixar de referir que esse discurso socialista é absolutamente infundado, irresponsável, incoerente, ilegítimo e inócuo. Infundado, desde logo, porque não existe razão de facto para essa abordagem. A governação regional apresenta boas contas públicas com excedentes orçamentais desde o ano 2013, com registros de crescimento de mais de 70 meses e com a taxa de desemprego mais baixa do país no primeiro trimestre de 2020, 5,6%. A região autónoma da Madeira reduziu a sua dívida em 23%, ao contrário do que se passou a nível nacional, em que existiu um aumento de 14% da dívida. Este desempenho financeiro da região levou, inclusivamente, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, a reconhecer aqui, na Madeira, há sensivelmente 6 meses, a excelência das contas públicas regionais, o que reforça o reconhecimento da enorme responsabilidade, rigor, transparência na atuação financeira do Governo Regional, bem como a sua legitimidade para dar continuidade a esse caminho tão importante em termos de crescimento equilibrado, desenvolvimento sustentado e em termos de convergência económica, quer com o restante território nacional, quer com a União Europeia. E o discurso socialista de desconfiança é também infundado, porque sabe que, ainda que existisse alguma dúvida, temos mecanismos próprios e adequados de controlo e reação, para além das suspeitas gratuitas e desconfianças quase levianas do PS Madeira, que irresponsavelmente acabam por atingir pilares fundamentais onde assentam as nossas mais importantes reivindicações autonómicas, naturalmente também as de cariz financeiro. Mas mais, para além de infundado, primário, inconsistente e ilegitimamente presunçoso, o discurso socialista é absolutamente incoerente,
tentando lançar suspeitas em matéria de financiamento ou endividamento, quando o próprio Governo da República acabou de dar um aval a uma operação habitual de refinanciamento, reconhecendo, desse modo, a importância deste tipo de operações na gestão dos dinheiros públicos. E é um discurso incoerente também porque tenta exigir tudo aquilo que o Governo Socialista da República não exigiu ao novo banco. Recordo que o Governo da República transferiu 850 milhões de euros para aquela entidade bancária que havia já vendido e fê-lo antes mesmo de conhecer o resultado de uma auditoria que se encontrava pendente. O discurso do PS Madeira é ainda incoerente e ilegítimo porque esquece as posições dos maiores inspiradores da governação socialista, aqueles que afirmavam irresponsavelmente, passo a citar, pagar a dívida é uma ideia de criança. As dívidas dos Estados são, por definição, eternas. As dívidas gerem-se. Fim de citação, José Sócrates. Quer isto dizer que quem tem por hábito não honrar compromissos financeiros é a governação socialista. Não foi a Madeira, nem os madeirenses, nem o Partido Social Democrata que levaram o país ao colapso financeiro. Foi sim a governação irresponsável do Partido Socialista. E por fim, esse discurso socialista é inócuo, porque os madeirenses confiam na governação regional. E 89% dos madeirenses aprovaram a atuação do Governo Regional também durante a pandemia. O discurso socialista nunca abalará a confiança dos madeirenses nesta governação. Confiança que foi absolutamente evidente na forma como seguiram as determinações e recomendações do Governo Regional na reação a esta pandemia. Num comportamento de grande responsabilidade que foi determinante para o sucesso de uma região sem mortes por Covid-19 e onde se verifica o menor número de casos positivos. O que pode ser absolutamente fundamental na retoma da nossa economia e do nosso turismo, quando a segurança é o principal fator de promoção da região. Creio que são razões suficientes para que o PS Madeira possa refletir a sua estratégia no momento em que se retomam os trabalhos da Comissão Parlamentar para o aprofundamento da autonomia e reforma do sistema político. Os apetites de poder e as tentações partidárias não podem pôr em causa pilares fundamentais da nossa autonomia. Na política, como na vida, não pode valer tudo. A dialética e a argumentação política não pode lançar esta desconfiança e suspeita infundada relativamente a instituições regionais de uma forma que possa pôr em causa as nossas mais justas reivindicações autonómicas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não pode existir um pacto de autonomia sem um verdadeiro pacto de responsabilidade e de respeito institucional, de respeito pela Constituição e pelo Estado de Direito. E é também por isso que nos devemos indignar com a forma como o Governo da República renunciou à constitucionalmente consagrada
cooperação institucional com os órgãos de governo próprio da região autónoma da Madeira e utilizou a sua estrutura partidária para alimentar estratégias cegas de poder. Não foi para isto que construímos a liberdade. E o respeito pelas instituições obriga também, agora, o PS a respeitar, sem subterfúgios, sem manobras dilatórias, a Assembleia da República, que, mesmo contra a vontade do Partido Socialista, aprovou as iniciativas do Partido Social Democrata e do CDS, fundamentais para a região autónoma da Madeira. Esperamos, por isso, que não existam interferências que possam agora comprometer ou atrasar mais este processo. E esperamos também aquilo a que temos direito nas verbas europeias já anunciadas. Sabemos o quão sensível é a União Europeia relativamente às regiões ultraperiféricas. Ainda ontem, a Comissária para a Coesão e Reforma referia, alertava os Estados-membros para a necessidade de uma atenção especial relativamente a estas regiões, referindo que, para além da distribuição normal, há uma majoração, um aumento per capita relativamente a estas regiões. Pelo que todas as tentativas de aplicação discriminatória desses montantes em prejuízo da região autónoma da Madeira deverão ser denunciadas junto das próprias instituições europeias. Muito obrigado.